Eu já vou te avisando que esse vídeo não é para você. Não é para você que já costuma me acompanhar, que já sabe o que está acontecendo. Esse vídeo foi muito bem preparado, com recortes da imprensa, para que você mande lá naquele grupo do WhatsApp que tem aquele petista que fica ainda defendendo Lula. Para aquela tia, aquele tio que ainda insiste em fazer o L. Envie esse vídeo para aquele esquerdista que você tanto ama, mas que a gente sabe que tem como ser resgatado. O Lula fez várias promessas. E teve muita gente que votou nele acreditando nessas promessas. Pessoas que realmente querem o bem do Brasil. Nem todo mundo que vota no Lula é traficante, é criminoso, é estuprador, pedófilo, nem todos. Tem uma parcela que realmente acreditava que o Lula faria com que o Brasil fosse um país melhor. Por exemplo, teve gente que votou no Lula porque achou que o governo Lula faria melhor durante a pandemia, distribuiria vacinas e jamais deixaria que um vírus matasse o povo do Brasil. Mas aí chega o Lula e bate o recorde por morte de dengue. Mas não foi só bater o recorde. Foi mais pessoas morrendo de dengue no governo do Lula do que a soma de todos os governos anteriores, dos 7 anos anteriores. Então, tudo bem. Às vezes, essa pessoa votou no Lula porque achou que com o Lula ia acabar essa história de sigilos. Bom, Lula impõe sigilos de 100 anos a dados que vão de agenda de Janja a comunicação sobre Robinho. Lula tem sido o presidente que mais tem decretado sigilo sobre as ações do governo. Mas é aquela pessoa que acha que o governo Bolsonaro era machista e votando no Lula ia salvar as mulheres. O Brasil bate recorde de feminicídios em 2023 com 1.463 mulheres mortas. O feminicídio está batendo recorde. Às vezes a pessoa votou no Lula porque queria a gasolina mais barata e achou que com Lula comandando a Petrobras a gasolina ficaria mais barata. Notícia de hoje. A gasolina vai aumentar 7,1% e o gás de cozinha vai aumentar 9,8%. Ou então é aquela pessoa que ama o meio ambiente e acha que com o Lula o meio ambiente será salvo. Bom, incêndio na Amazônia brasileira batem recorde para primeiro semestre em 20 anos. Queimada no Pantanal, maior recorde em junho desde 2005. Talvez essa pessoa quisesse salvar os índios. Estava preocupado com o descaso do governo Bolsonaro com os índios. Esse aqui é mais recorde do governo Lula. O que acontece? Aumentou em 50% a morte de Yanomamis na Amazônia. E se essa pessoa votou porque queria voltar à saúde, tem que voltar à educação? Lula corta e faz mais cortes na educação. Inclusive, professores estão de greve. Universidades federais estão de greve. Às vezes, essa pessoa votou no Lula, você votou no Lula porque achou que com o Lula ia acabar a corrupção. Eu acho muito difícil. Se tiver algum caso assim no Brasil, é 1 ou 2 pessoas que são imbecis o bastante para acreditar nisso. Vamos acabar com a corrupção. Bom, fraude do arroz expõe real motivo do governo para não exportar 7 bi da produção do Rio Grande do Sul. Aqui já foi o escândalo do arrozão. Isso porque agora tem o escândalo da Secom também, que eu nem coloquei na lista. Tá? Mas tá bom, às vezes é por causa das estatais. Às vezes a pessoa votou no Lula porque queria que as estatais voltassem a ser do povo. A percepção da corrupção aumentou bastante. Estatais encerram 2023 com déficit de 2,2 bilhões, pior resultado em 8 anos. Lula está quebrando as estatais, mas aqui é a bandeira principal do Lula, Bolsa Família. Na época do Lula era R$80, com o Bolsonaro passou para 600. Então as pessoas queriam, eu quero que o Lula aumente Bolsa Família. Lula cancela 2,9, 3 milhões de pessoas do Bolsa Família, principalmente no Nordeste, e estão revoltados. Às vezes é porque as pessoas achavam que os alimentos estavam caros demais e queriam que baixasse o preço do alimento. O preço de alimentos já sobe mais que o dobro da inflação esse ano. Nós estamos falando aqui em 2024, tá? Se não foi os alimentos, então, é porque as pessoas queriam voltar a viajar. Como a Daniela Lima dizia, né? O povo quer voltar a viajar de avião. E o próprio Lula falou que o povo ia voltar a viajar de avião. Mas o que aconteceu? Preço das tarifas aéreas atinge maior valor em 14 anos. 14 anos, gente. Mas vamos falar do orçamento secreto. O Lula falava que o orçamento secreto era o maior esquema de corrupção da história, que quando ele chegasse ele ia acabar com o orçamento secreto. O que aconteceu? Em ano eleitoral, o governo Lula mantém o uso do orçamento secreto, apesar de proibido pelo STF. Agora o STF proibiu, Lula continua usando. Por quê? Porque eles sabem que o STF jamais vai prender o Lula. Afinal de contas, foi o STF que liberou o Lula. Se não foi o orçamento, é porque as pessoas queriam abrir as suas empresas, o povo quer trabalhar por conta própria, quer ser dono do próprio negócio. Mais notícias do orçamento secreto.
Mais de 2 milhões de empresas fecharam em 2023 no Brasil. Nós estamos batendo recordes de empresas fechadas. Já sei, talvez é a questão de que o Bolsonaro passava vergonha internacional, como a imprensa fala, né? E fazia vexame, envergonhava o Brasil. Aí eu posso te falar com a mais absoluta convicção. Nenhum presidente na história do Brasil envergonhou mais o nosso país do que o Lula. E principalmente nesse caso aqui, onde o Lula fala que o Israel... A fala de Lula sobre Israel e o Holocausto é ignorante e deve ser condenadas as reações da imprensa israelense. Essa foi uma das piores frases do Lula. Mas ele também falou que o Putin e o Zelensky estão gostando da guerra. Isso gastando 1 milhão de viagens pelo mundo para nos envergonhar. Tá? 1 bilhão. Recorde de gasto em viagem internacional. E ele conseguiu diminuir o investimento através dessas viagens. Investimento estrangeiro no Brasil tem queda de 12 bilhões no primeiro ano do governo Lula. A maior queda de investimentos internacionais que se tem notícia. Aí vem o real. Com a vergonha internacional e o fato do Brasil não ser visto mais como um país sério, o que aconteceu? Real é a quinta moeda que mais se desvalorizou no mundo. Na verdade, essa matéria já é antiga, o real é hoje, dia 8 de julho, a moeda que mais se desvalorizou no mundo inteiro. Mas pelo menos o crime e a violência vão diminuir. Lula falha no combate ao crime enquanto onda de violência avança. O Brasil agora está passando por uma onda de violência jamais vista também. Se não foi a violência é porque diminuiu os impostos então. Lula vai diminuir os impostos. Lula está aumentando impostos em todos os lados, inclusive impostos para os mais pobres, que é o caso da taxa das blusinhas. Justamente os mais pobres, né? Sim, a gasolina está aumentando sem parar, disso aí todo mundo sabe. Então, para concluir, tudo que o Lula falou, sem exceção alguma, ele conseguiu fazer pior. Ele está entregando o oposto. Então, você que fez o L, mas que no fundo é uma pessoa boa, entenda, você foi enganado. E a pessoa que está te enviando esse vídeo quer o seu bem. Ela não quer que você se sinta mal. Ela só não quer que você seja um fator para contribuir para a destruição do Brasil. Se você recebeu esse vídeo de um amigo, é porque essa pessoa vê em você a esperança de sair desse calabouço ideológico. Tudo que o Lula falou, ele está fazendo o oposto, sem exceção. Eu fico por aqui. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. A Globo virou porta-voz da mais boboca democrata radical que existe no Congresso, que até ontem estava servindo bebida em bar. Aliás, eu achei incrível que alguns assistentes do Biden falaram assim, não, ele só começa a ficar mais cansado a partir das 4. De 10 às 4 ele está afiado. Ufa, ainda bem que a presidência dos Estados Unidos é um part-time job, né? De 10 às 4 tá tranquilo, se o Putin atacar os Estados Unidos ou algum aliado às 5, aí ferrou. Mas, se for de 10 às 4, legal. Depois ele vai descansar, vai para o sarcófago, né, repor as energias, porque afinal de contas ninguém é de ferro. É ou não é? É um negócio patético. Esse é o nível da nossa imprensa. Imagina que a imprensa americana não é muito diferente da Globo. São vários Gugas chakras espalhados pela CNN, pelo New York Times, pela MSNBC. É isso. O Acemoglu, que é um sujeito menos pior do que um Guga, manda essa. Quer dizer, o nível, o Trump Derangement Syndrome, como ficou conhecido o fenômeno, essa ojeriza, esse nojinho, essa coisa irracional do tipo, não, Trump, não, homem laranja, malvado, fascista, o mundo vai acabar, eu vou embora dos Estados Unidos se ele vencer. De novo, agora eu vou. Da próxima vez eu vou. É ridículo isso, ridículo. É querer rotular o adversário para interditar o debate sério, sobre a gestão do Biden, sobre o estado de saúde do presidente dos Estados Unidos hoje, sobre a corrupção da família, e por aí vai. Ninguém pode falar isso porque, afinal de contas, ajuda o homem laranja malvado, fascista, a voltar ao poder. Olha como é que a Globo dá a notícia da decisão da Suprema Corte essa semana. Decisão histórica da Suprema Corte é a vitória de Trump. Mas, mais importante, derrota da democracia americana. Fake news. Análise infantiloide nível Guga Chakra. Oi, Guga. Nada disso. É nível Alexandra Ocasio-Cortez. A Globo virou porta-voz da mais boboca
democrata radical que existe no Congresso, que até ontem estava servindo bar, servindo bebida em bar para garotão. Alexandre Ocasio-Cortez disse que a nossa Suprema Corte americana aqui nos Estados Unidos é corrupta e que está destruindo a democracia. Precisamos nos unir contra a Suprema Corte. Soa familiar? Não é ataque à democracia, às instituições, quando vem da esquerda. E olha que não é crítica, não. Ela está dizendo que são corruptos os justices, que aqui tem que ser juiz. E estão dizendo isso espalhando fake news. Qual seja a de que a Suprema Corte liberou qualquer crime para o Trump. Se o Trump jogar alguém do alto do prédio cheio de testemunha, ele não pode ser indiciado. Mentira! Mentira! Mentira grotesca. A decisão tem 3 níveis de imunidade para um presidente. E tem a ver com a instituição Presidência da República. Para proteger o ocupante do cargo de politicagem, de ativismo judicial ou de apagão da caneta, que é o risco de ele ter medo de como vai ser avaliado um ato dele como presidente, por exemplo, como comandante em chefe das Forças Armadas, se amanhã alguém na justiça vir e fala, não gostei do que ele fez, vou indiciá-lo. E isso tudo num contexto em que claramente ele está sendo indiciado e condenado em Nova York, que já foi, no caso da Stormy Daniels, por firulas, por espuma. Então é para proteger a instituição. É o contrário do que diz o Globo. A decisão pode até favorecer o Trump hoje, mas ela visa a proteger a democracia americana. A presidência da República contra um Xande da vida. Mas esperar o quê da Globo, que acha que o Xande está salvando a democracia brasileira, junto com Lula? Né? Esperar o quê? Para fechar Estados Unidos e ir para a Europa, Elon Musk, que voltou a comprar algumas brigas importantes, inclusive a nossa, né, no Brasil, disse que o New York Times está atacando a sua liberdade de expressão, porque o editorial do New York Times colocou a primeira emenda está fora de controle. A primeira emenda é para garantir a liberdade de expressão. Por que o New York Times acha que está fora de controle? Porque está permitindo liberdade demais a quem não devia. Ou seja, eles querem censura, que amanhã pode se voltar contra a imprensa, contra o próprio New York Times. Mas o brasileiro já é calejado nisso, né? A mídia mainstream do Brasil também aplaudiu a censura, desde que concentrada apenas em bolsonaristas. E hoje já está lá gritando, Folha de São Paulo, Estadão, daqui a pouco vem a Globo também, gritar que, não, peraí, a gente não, né? A gente da imprensa profissional, do jornalismo sério, não pode ser alvo disso. Uhum. E uma pitada aí de esperança do deputado Eduardo Bolsonaro, pessoal, durante a CPAC ontem. Ele disse, voltaremos ao poder. A cidade de Balneário Camboriú, conhecida por suas belas praias, foi palco de um evento que atraiu os olhares de todo o país neste fim de semana. A Conferência Conservadora CPAC reuniu importantes figuras do cenário político brasileiro e internacional, com foco em discutir e fortalecer o pensamento conservador no Brasil. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, figura central do evento e líder do Instituto Conservador Liberal, fez um discurso motivador, pedindo aos participantes que espalhem a mensagem conservadora por onde passassem. Ele disse, tenho certeza de que cada um voltando à sua cidade vai levar um pouquinho de CPAC, fazer reverberar de novo essa onda, porque nós voltaremos ao poder. Tá aí o Eduardo Bolsonaro mostrando esperança aí para os patriotas. Qual é o objetivo da CPAC? O objetivo da CPAC não é apenas um evento, mas uma plataforma internacional que tem como objetivo debater e promover estratégias que fortaleçam o conservadorismo,
originalmente fundada nos Estados Unidos em 1973. Essa conferência tem se espalhado por diversos países e a edição brasileira, organizada sob a liderança de Eduardo Bolsonaro, mira em potencializar a influência conservadora na política brasileira. Tá aí o Eduardo Bolsonaro falando sobre a CEPAC. Pessoal, vamos para outra informação e agora do Marcos Feliciano, pessoal. Marcos Feliciano que, né, fez um duro discurso e detona a esquerda e o socialismo. Ele disse demônio e câncer. No discurso de Marcos Feliciano, durante o evento da CEPAC Brasil, realizado em Camboriú, o deputado e pastor fez declarações contundentes, chamando a esquerda de demônio e o socialismo de câncer. Feliciano entregou uma mensagem vigorosa para os participantes, incitando-os a se mobilizar a favor da nação. Perante um público atento, o político do PL não poupou críticas ao que considera maléficos da ideologia de esquerda e desafiou os conservadores a retomarem o poder no país. Ele diz: tudo que eles tocam apodrece, disse ele em referência aos esquerdistas, contrastando com a visão de que tudo que os conservadores tocam floresce. Tá aí o Marcos Feliciano dando um recado na CEPAC 2024. Pessoal, essas são as informações, espero que vocês gostem do nosso canal. Se você não é inscrito no canal Plantão Cidadão, já peço para você se inscrever aqui gratuitamente, clicando no botão se inscrever. E deixe o seu like no vídeo, pessoal. Deixe o like para ajudar a fortalecer o nosso canal. E também peço para você compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e já te agradeço, te aguardando no próximo vídeo.